Antes da gente continuar com a nossa pauta, vamos interromper aqui para uma pergunta de um dos nossos ouvintes aqui. O José Hélio mandou uma aqui. E se o DNA humano fosse diferente das outras espécies? Seriam os deuses astronautas? Cara, interessante isso daí. Quer começar, Léo? Eu tenho alguns pensamentos sobre esse tipo de questão. Eu acho que você deve ter especulações melhores do que eu sobre isso, então eu acho que eu vou começar. O nosso DNA não é tão diferente do resto das espécies. E tem até, tipo, animais que a gente julga, o ser humano é super racional, e tem animais com a quantidade de cromossomos muito maior do que a nossa. Então, acho que a quantidade de cromossomos, eu acho que não é o fator predominante, assim, para dizer se alguém ou alguma espécie é divina ou não. Então, mas a pergunta dele é, e se fosse diferente? Ah, tá. E se fosse diferente? Muito Diferente como já é diferente. tão perfeito, mas eu acho que eu não tenho muito o que contribuir, não. Eu quero ouvir as suas especulações. Eu discordo da questão de ser perfeito, assim. Tipo, apêndice, por exemplo, é uma prova de que não é muito. Mas vamos lá. Mas a estrutura do DNA eu entendo, que é uma estrutura muito bem feita, mas ela não é perfeita. Porque a gente, às vezes, quando você vai... O DNA, sabe, né, é um sistema de hélice dupla. E eu estou fazendo um gesto aqui com a mão que quem ouvir isso depois só o áudio não vai ver, enfim. Ele é um sistema de hélice dupla. Então, quando você você vai duplicar o DNA, você precisa abrir essa hélice dupla, e você vem lá o RNA mensageiro, pega e faz a copiazinha. Às vezes ela não abre totalmente, aí você não copia um ou outro aminoácido, aí você gera uma falha, uma mutação, tananã, enfim, aí tem os problemas que a gente tem. E por causa de ter esses problemas, a gente sabe que não é perfeito. Mas a gente tem o DNA que a gente tem, inclusive questão de, por exemplo, você tem o DNA de hélice dupla, isso é uma evolução do que a gente tinha antigamente, ainda tem várias espécies, que é um RNA, que é uma fita simples, né? E até, inclusive, o fato de você, para reproduzir um DNA, você ter que separar ele numa fita simples, é uma prova da teoria da evolução do ponto de vista molecular, né? Você vê, enfim, que a gente ainda não desenvolveu, a gente não chegou a uma evolução de uma forma de conseguir duplicar o DNA sem ter que fazer ele virar uma espécie de entre aspas, RNA. Esse é outro assunto. O fato do nosso DNA ser como ele é, tão parecido com de outras espécies, é um grande indicativo de que a gente vem de uma linhagem evolutiva. Então, algum ser primordial unicelular foi evoluindo até você chegar em seres multicelulares que um dia saíram das águas e um dia deu o primeiro mamífero e um dia os primeiros primatas, um dia chegou os primeiros hominídeos e um dia os Homo sapiens. Então, é uma linha evolutiva, por isso que, por exemplo, o nosso DNA ele é tão parecido com o DNA, por exemplo, de um chimpanzé. Ele é mais de 99% semelhante a um DNA de um chimpanzé. E você imagina que essa diferença de menos de 1% do DNA humano para o DNA de um chimpanzé dá uma diferença tão grande entre nós e o chimpanzé. Por mais que anatomicamente a gente é muito parecido, você pega o chimpanzé mais inteligente do mundo, ele consegue fazer determinados truques e coisinhas que uma criança de 3, 4 anos faz. Esse Você pega, sei lá, o Einstein, a Marie Curie dos chimpanzés, ela é tão inteligente quanto uma criança média de 4 anos de idade. Então, existe e é só 1% de diferença de DNA. Imagina que a gente fosse uma espécie que o nosso DNA, a nossa estrutura de memória, ou nossa estrutura de construção de proteína, enfim, fosse completamente diferente do resto, completamente desanexada, diferente do resto das outras espécies. Isso me indica duas coisas. Primeiro, a gente poderia ser uma espécie muito mais diferente, temos intelectualmente, muito mais superior, eu estou tentando não usar esse tipo de palavra, mas enfim, muito mais avançada em termos cognitivos, etc., do que as outras espécies. Eu imagino, por exemplo, uma espécie alienígena que a diferença do DNA dela não seja, da nossa não seja 1, 2%, seja, sei lá, 10%. Sei lá, a criança dela de 2 anos conseguiria resolver os problemas da quântica nos trabalhinhos de pré-escola, enfim. Então, por causa desse gap. Agora, imagina que a gente não teria nenhuma semelhança. Então, acho que teria esse impacto, a gente poderia ter
a gente poderia já ter rompido barreiras que nós, Homo sapiens, ainda não conseguimos romper. E teria outro indicativo, que a gente não faz parte dessa mesma linha evolutiva. Por que não? Aí, talvez entre, será o dos dedos astronautas. Será que a gente veio de um outro planeta? Será que a nossa espécie desenvolveu de determinada forma que os nossos antepassados não existem mais e não tem nenhuma conexão? Ou seja, será que a vida se formou na Terra em duas maneiras diferentes? E uma dessas formas deu um Homo sapiens e a outra forma deu todas as outras espécies que não são Homo sapiens? E daí eu consigo imaginar, por exemplo, que os primatas nós seríamos os únicos primatas, não teriam chimpanzés, nada parecido com a gente. Então, dá para a gente viajar, cara, por horas nesse assunto. Mas eu achei muito legal essa pergunta dele. Achei muito interessante. E pelo que eu vi, eu não tinha conseguido nem entender a pergunta. Oi, gente. Esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.